dia, meus amigos. Vamos nos preparar aqui para o nosso último estudo sobre a oração. Eu realmente espero que tenha ajudado vocês, como tem me ajudado. Tem sido um estudo que tem me ajudado bastante. Tem tornado a oração muito prazerosa e de fato, eu tenho me sentido muito próximo de Deus através de tudo isso que eu tenho procurado colocar em prática através desses estudos que estão sendo feitos. E se eu tiver que resumir, basicamente se resume em você investir tempo em oração a Deus, de fato você se colocar, eu gosto de me colocar no meu quarto, em silêncio, e de fato passar um tempo ali. Primeiro eu leio um trecho das Escrituras, que é a minha leitura devocional, e aí logo em seguida eu começo a orar, começo a conversar com Deus, e aí é onde eu oro por mim, oro pela minha família, oro por meus amigos, por meus conhecidos, oro por meus irmãos, e de fato tem sido uma experiência muito gratificante. E hoje, nesse último estudo que nós vamos fazer sobre oração, e não porque o assunto tenha se esgotado, né? De fato ainda teria muito mais coisas que poderiam ser ditas sobre oração, mas eu acho que já consegui fazer um apanhado geral, e como eu disse, eu estou me baseando num estudo do site do Biblecourse em espanhol, não é? E eu não segui, os primeiros estudos foram na mesma ordem que eles têm lá, depois eu alterei um pouquinho a ordem, pensando mais nos assuntos. Eu ainda tenho a ideia de colocar todas as traduções em português. Elas já estão, de todos os estudos que eu fiz aqui, as traduções já estão prontas, de alguns outros que eu não trouxe para cá também, mas pequenos detalhes ainda precisam ser feitos, né? Uma frase ou outra precisa ser melhorada, e conforme eu for tendo tempo, eu pretendo colocar todos esses estudos em português ali, escrito também. E hoje a ideia é nós pensarmos um pouquinho, então, como eu disse até no vídeo que eu fiz o convite, é pensarmos um pouquinho sobre a atuação do Espírito Santo na nossa vida, nas nossas orações, de que forma ele nos ajuda. Essa é a ideia, tentarmos entender um pouquinho como é que isso funciona. Então é uma alegria ter vocês que participam, vocês que acompanham aqui ao vivo a live, e também você que depois de repente passa para dar uma olhadinha. Eu espero que Deus abençoe a todos. Eu espero que seja edificante, eu espero que possa ajudar. Não apenas esse estudo, mas tudo que nós temos feito nesses primeiros dias da semana enquanto estamos isolados. Esse é um estudo que normalmente ele seria feito na igreja, um estudo para aula dominical, então ele é um estudo que ele é mais voltado para pessoas que já têm o hábito de congregar, que já fazem parte de igreja. Quando eu trato publicamente nas redes sociais antes desse estudo, eu procurava tratar de uma forma mais leve, pensando mais em pessoas que não têm tanto esse contato com a Bíblia, com a igreja, até tentando fazer com que essa palavra, com que esse evangelho alcance mais pessoas. E esse estudo não, esse estudo ele é mais voltado para quem de fato já tem uma vida espiritual. Então, entrando aqui no nosso tema, né, voltando a falar de oração, uma coisa que eu quero que a gente comece pensando hoje é que a oração ela não serve apenas para emergência, né? A oração ela não pode ser usada como se fosse apenas um último recurso que nós temos, né? Naquele momento em que a gente está desesperado, em que a gente já tentou de tudo, em que nós já
já estamos angustiados, desesperados, e aí nesse momento é que a gente costuma orar, né? Que a gente costuma entrar em oração a Deus. Isso, infelizmente, é um hábito entre a maioria de nós, né? Nós oramos mais quando estamos com o coração apertado, quando estamos entristecidos, quando estamos precisando de uma ajuda de Deus. São nesses momentos em que a gente costuma orar mais. E não é um bom hábito esse, né? Como eu estou dizendo, a oração ela não é para ser o último recurso. Se nós pensarmos, por exemplo, num piloto de avião, os pilotos de avião eles possuem paraquedas, né? Mas não é o recurso que eles querem usar. O paraquedas é algo que eles vão usar ali no momento de desespero, quando já estão tentando salvar as suas vidas. Então, paraquedas sim é um último recurso. Mas as nossas orações elas não devem funcionar dessa forma, né? As orações elas devem estar no início de tudo aquilo que nós fazemos. E não apenas no início, né? Mas as orações elas devem acompanhar cada passo de tudo aquilo que nós estamos fazendo em nossa vida. Na verdade, a nossa vida deve ser uma vida de oração, né? E quando você começa a trabalhar as suas orações, quando você começa a investir tempo nas suas orações, você percebe que quanto mais você ora, menos você fica satisfeito com as suas próprias orações. Eu espero realmente que todos vocês tenham a oportunidade de passar por esse processo. Quanto mais você estuda, quanto mais você melhora, quanto mais você investe tempo em oração, menos você fica satisfeito, porque você sempre sabe que você precisa orar mais, que você pode orar mais. Muitas vezes você não consegue alcançar todos os assuntos pelos quais você gostaria de orar. É um processo impressionante, é um processo impressionante. E é por isso até que a verdadeira oração ela nos torna humildes, né? A verdadeira oração ela não faz a gente pensar que somos super-homens na oração. Não, agora eu aprendi a orar, de fato eu sou um homem que estou pleno em relação à oração. Não é assim que funciona. Quando a oração, de fato, ela é verdadeira e quanto mais você fica envolvido com ela, mais humilde você vai se tornando. E uma ideia também que a gente precisa afastar é a ideia de que orar é negociar com Deus. Não, orar não é negociar. A gente não pode forçar Deus a negociar conosco, seja lá o que for, né? Portanto, algumas coisas não fazem sentido, né? Como, por exemplo, Deus, eu nunca peço nada para o Senhor. Então agora, neste momento que eu estou pedindo isso, que é importante, o Senhor vai ter que me ajudar aí nessa questão. Não é assim que nós devemos entender a oração. É errado nós pensarmos dessa forma. Não, nós não temos como negociar com Deus. Mesmo porque, na verdade, ninguém merece nada de Deus, né? Mas mesmo assim, Deus ele quer nos dar as coisas, né? Deus ele quer nos abençoar, ele nos instrui a pedirmos para ele em oração. Então, o fato de eu evitar todos os dias pedir alguma coisa para Deus não vai fazer com que lá na frente, quando eu fizer um pedido, não, agora eu vou ter mais chance de conseguir o que eu estou querendo, porque eu economizei as minhas orações. Então, essa ideia não é uma ideia bíblica, vamos colocar dessa forma, né? E nessa ideia de negociação ainda, uma coisa que eu posso fazer menos ainda é dizer assim, Senhor, se o Senhor me der tal coisa que eu estou pedindo, tal coisa que eu estou precisando, aí eu vou fazer tal coisa pelo Senhor ou tal coisa pelo reino, né? Ou, Senhor, eu vou fazer tal coisa e em troca o Senhor, por favor, me dê tal coisa que eu estou querendo. Isso não faz sentido, né? Não é essa a ideia de oração que nós encontramos na Bíblia. Orar não é negociar com Deus, da mesma forma que orar não é um milagre, né? O fato de, eu estou precisando de alguma coisa, então eu vou lá, eu oro para Deus e bum, né? Aquilo que eu estou pedindo simplesmente acontece. Não é essa a ideia de oração. Orar não substitui o nosso trabalho, né? Orar não substitui o nosso esforço. São coisas que andam juntas. Eu oro para Deus me ajudar em uma determinada situação enquanto eu estou me esforçando e fazendo o meu melhor para poder ajudar em que aquela situação ela seja resolvida, né? Então, orar não é como um conto de fadas.
quando nós entramos em oração a Deus, nós estamos nos apresentando a Ele para o serviço, né? Então nós dissemos a Deus, Deus, eis-me aqui, né? Estou à tua disposição, ajuda-me. É sempre essa ideia de humildade quando nós entramos em oração com Deus. Porque a oração ela se assemelha muito mais a uma guerra, né? A uma luta. E a oração verdadeira ela envolve mudança, né? Ela envolve transformação. Então, uma coisa interessante que eu encontrei nesse estudo é até pensarmos na oração como se ela fosse uma academia para o nosso caráter. Então, é na oração que a gente exercita o nosso caráter. Desculpem. Quando você ora verdadeiramente para Deus, com sinceridade, você rasga o seu coração para Ele, né? Então você abre aquilo que está no seu íntimo, coisas que você não tem coragem de dizer para os seus amigos mais próximos. Em oração, é o momento em que você diz para Deus todas essas coisas. Então você mergulha fundo dentro de você mesmo, você descobre muitos dos problemas que você tem, você consegue perceber no que é que você precisa melhorar, no que é que você está errando. Então, quanto mais você ora, mais você vai mexendo com essas coisas dentro de você. E se de fato você está buscando se aproximar de Deus, a oração ela funciona como uma academia para o caráter, né? Porque aí cada vez mais você vai se aproximando daquilo que seria o ideal. Evidentemente estamos todos muito distantes disso, né? Mas nós vamos nos aproximando cada vez mais daquilo que Deus gostaria que nós fôssemos, né? Por isso que essa ideia de exigir alguma coisa de Deus é uma ideia arrogante, né? Eu nunca vou entender ou aceitar essa ideia de eu declaro, eu determino, né? Isso para mim soa muito como arrogância. E são pessoas que oram assim, eu não entendo que estejam orando de verdade, mas da mesma forma, pessoas que oram pouco, né? São pessoas descrentes, né? São pessoas que não acreditam na oração, no poder da oração e não acreditam no Deus que está por trás da oração. Então, a pessoa que é mais espiritual é aquela pessoa que confia em Deus. Da mesma forma, por exemplo, como uma criança pequena confia no seu pai. Eu me lembro, por exemplo, de quando eu era criança e aquela ideia de que, de fato, os nossos pais eles são como super-heróis, né? Então, eu tinha muito essa coisa, eu acredito que a maioria das crianças tem, de você achar que seu pai tem resposta para tudo, que ele sabe tudo, que ele pode fazer tudo. E eu me lembro bastante disso porque o período de transição na minha cabeça ele ficou bem marcado, né? Então, eu me lembro daquele momento em quando eu comecei a descobrir que meu pai não sabia todas as respostas, né? Minha mãe da mesma forma. Então, isso é algo que ficou bastante vivo na minha memória, por isso eu consigo fazer essa distinção. Eu me lembro de quando realmente eu achava que meus pais sabiam de todas as coisas. E uma pessoa que tem esse tipo de confiança em Deus, ela é bem diferente daqueles que oram, mas não esperam receber nada, né? Porque tem pessoas que oram porque é um mandamento, ele sabe que está na Bíblia pedindo para a gente orar, ele ora porque ele vê todo mundo orando, ele está na igreja, as pessoas oram o tempo todo, ele sabe que orar é um hábito dos cristãos. Mas a pessoa não acredita, né? Ela faz aquilo como um hábito. Mas ela não acredita que Deus de fato vai de lá do seu trono de glória parar para ouvir o que ela está dizendo e se importar e se preocupar em responder a uma oração dela. Então, são pessoas com uma fé muito, muito pequena, né? Pensando de novo na criança, uma criança pequena ela pode pedir até uma nave espacial para o pai dela, de fato achando que ele vai dar, porque ela acredita, né? Ela acredita que o pai tem toda a condição de realizar qualquer desejo que ela tenha. E se para uma criança nós sabemos que o pai não tem condição de satisfazer todos os desejos dela, nós como adultos, com relação ao nosso Pai Celestial, nós sabemos que Ele tem poder para atender qualquer desejo que nós tivermos. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um gênio da lâmpada que vai simplesmente nos dar aquilo que a gente quer. Mas aquilo que a gente precisa, se nós de fato somos filhos, isso certamente ele vai nos conceder. Então, orar é um direito e é um
privilégio de todo crente, né? Não é uma coisa que são para super-homens ou para super-pessoas que entendem perfeitamente a Bíblia. Não. Todo crente verdadeiro, toda aquela pessoa que de fato foi adotada por Deus como filho, orar é um privilégio e é um direito que essa pessoa tem. Então, acredite na oração, né? Acredite no Deus que está por trás dessa oração. E procure fazer parte da família desse Deus, né? Que é o Deus vivo, verdadeiro, para que você possa ter acesso a todas essas maravilhas. Porque uma preocupação que eu tenho quando faço estudos assim que são públicos, né? Onde todas as pessoas possam ouvir, é não passar a falsa impressão de que qualquer pessoa pode orar. Porque não é assim que eu acredito, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que somente aqueles que fazem parte da família de Deus é que vão ser ouvidos por Ele. E para que você faça parte da família de Deus, você precisa colocar Jesus como Senhor da sua vida, né? Não há outra forma de você orar e de Deus ouvir. E para entrar mais diretamente no assunto de hoje, eu não vou, o tempo hoje está meio adiantado, eu vou só lendo as passagens, tá? Se alguém quiser anotar para ver depois, ou então apenas ouça. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz assim: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então aqui ele começa dizendo, orem no Espírito. O que será que significa orar no Espírito? O que será que quer dizer isso, né? Lá em Judas, no versículo 20 de Judas, também diz assim: Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. De que forma que a gente faz isso? Como é que funciona? O que é orar no Espírito? A gente sabe que o Espírito Santo existe, né? Agora, o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Um ponto interessante de nós começarmos a pensar é que o Espírito Santo ele não é apenas uma força. O Espírito Santo não é uma força ativa, como dizem, por exemplo, as testemunhas de Jeová. E também não é algo como se fosse um fantasma. Não. O Espírito Santo ele é a terceira pessoa da divindade. É a terceira pessoa da triunidade de Deus, ou como é normalmente conhecida, é a terceira pessoa da divindade. Nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho e nós temos o Deus Espírito Santo. E quando você pensa no Deus Pai, você consegue pensar em uma pessoa, né? O Pai, Deus Todo-Poderoso. Quando você pensa no Filho, é ainda mais fácil, porque nós temos a figura do Jesus encarnando e vivendo aqui na Terra entre nós. E quando nós pensamos no Espírito Santo? O que é que vem à sua mente quando você pensa no Espírito Santo? Olha algumas coisas que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Se alguém quiser essas passagens onde demonstra exatamente cada um desses pontos que eu vou dizer, é só me perguntar que eu mando as passagens para vocês, tá? Mas a Bíblia diz sobre o Espírito Santo algumas coisas. Ela diz que o Espírito Santo fala, ela diz que o Espírito Santo sente, que ele se entristece, que ele toma decisões, que ele pensa, que ele deseja, que ele ama, que ele se alegra, enfim. São características que somente uma pessoa, um ser pessoal pode ter. Então, uma força simplesmente, que fosse uma força que emanasse de Deus, não poderia ter todas essas características, né? Não faria sentido. Então, quando nós pensamos no Espírito Santo, por menos que a gente consiga compreender exatamente como é que isso funciona, nós sabemos que ele é uma pessoa e que ele é a terceira pessoa da divindade. E como uma pessoa, o Espírito Santo ele não deve ser ignorado, né? Ele não pode ser negligenciado. Por isso, nós temos que fazer um esforço para procurar entender sobre esse assunto, né? Para procurar entender sobre quem é o Espírito Santo e de que forma ele atua na nossa vida. Mesmo porque é impossível uma pessoa ser espiritual sem o Espírito Santo na sua vida. Mas não é o que alguma pessoa acha que é o Espírito Santo, né?
Eu não entendo direito, então eu acho que o Espírito Santo é dessa forma, ou eu acho... Não, nós temos que nos basear nas Sagradas Escrituras para termos um entendimento que seja de acordo com a vontade de Deus. Então, para que uma pessoa seja de fato espiritual, ela precisa estar envolvida com a pessoa do Espírito Santo, que é o verdadeiro Espírito Santo ensinado na Bíblia, que é aquele que foi prometido por Jesus, né? Esse, de fato, é o Espírito Santo que pode nos ajudar na nossa caminhada espiritual. E nós temos que ter cuidado com pessoas que reduzem a obra do Espírito Santo a apenas um falar ou balbuciar palavras incompreensivas, né? Através de pessoas, né? Que são os labachúrias, né? E coisas da vida. Porque o Espírito Santo ele vive para agradar a Deus, né? Ele vive para honrar a Jesus. Então, quando a gente olha para os textos bíblicos e para a forma como ele é mencionado, a gente percebe que jamais ele faria alguma coisa para contradizer exatamente aquilo que as Escrituras ensinam sobre ele, né? Mesmo porque foi ele que inspirou a Bíblia, né? Foi ele que inspirou as Sagradas Escrituras. E quando nós vemos os textos, a gente percebe que a participação dele sempre foi muito discreta. Né? A ação do Espírito Santo ela sempre é muito discreta, mesmo porque até quando fala que ele nos ajuda nas nossas orações é com gemidos inexprimíveis. Né? Então não é bíblico acreditar que o Espírito Santo causa confusão dentro da igreja, pessoas gritando, umas sem entender o que as outras estão falando, ou pior ainda, rodando, rodopiando, caindo. Não parece com nada que nós encontramos na Bíblia como sendo uma maneira que o Espírito Santo age, né? E quando Paulo nos fala sobre o Espírito Santo, ele diz para que nós sejamos cheios do Espírito, lá em Efésios 5,18. Nós não encontramos Paulo nos ensinando para que nós sejamos batizados pelo Espírito Santo, por exemplo. O que a Bíblia diz é que nós somos a morada do Espírito, né? A Bíblia diz para nós termos o dom do Espírito Santo. E o que acontece é que quanto nós mais renunciamos a nós mesmos, né, mais nós somos preenchidos pelo Espírito Santo. Lembrando sempre que eu estou falando daqueles que já fazem parte da família de Deus. Mesmo porque também tem o outro lado, que é quanto menos nós renunciamos a nós mesmos, ou seja, se eu não coloquei Jesus como o Senhor da minha vida, eu estou admitindo que o Senhor sou eu. Né? Então eu não tive essa humildade de reconhecer Cristo como soberano sobre todas as coisas. Então eu estou muito cheio de mim mesmo. Então quanto menos eu renuncio a mim, mais eu estou correndo o risco de ser preenchido, ao invés de pelo Espírito Santo, ser preenchido pelo inimigo. Né? Quem é o inimigo? É o diabo. Satanás. Então, temos que ter cuidado com essas coisas, né? Porque aqueles que rejeitam a obra sacrificial de Cristo naquela cruz, eles não estão fazendo parte da família de Deus, não estão tendo a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, quem está influenciando na vida dessas pessoas só pode ser o inimigo. E quando nós pensamos na ação do Espírito Santo, de que forma ele age, o Espírito Santo ele é inteligente, né? Ele não é infantil, ele não é cheio de confusão. Né? O que ele fez na Bíblia? O que nós encontramos que ele tenha feito na Bíblia? Ele instruiu os apóstolos a toda a verdade. E é esta verdade que tem convencido os salvos até o dia de hoje. Né? É o Evangelho, né? Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, se eu não me engano. Então, é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Isso está lá em João 16, versículo 8. Então, como é que o pecador ele se convence que ele é pecador? Ele se convence que o pecado existe, que é uma coisa terrível. Como que o pecador ele se convence do juízo de Deus que vai vir sobre todas as pessoas e condenar aqueles que rejeitam esse amor que Deus nos oferece? Como que um pecador vai se convencer dessa justiça de Deus, de que isso é justo?
é somente através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, por isso que experiências pessoais, por mais importantes que elas possam ser para o indivíduo, elas não podem ser equiparadas com aquilo que a Bíblia diz, né? O que determina se o Espírito Santo de fato está agindo na minha vida não é um sentimento, não é uma sensação, eu sinto que o Espírito Santo está comigo. Não. É uma ação inteligente, ela é baseada naquilo que nós temos na Bíblia, né? E a Bíblia que tem que ser a fonte de toda a minha religiosidade, de toda a minha espiritualidade. Eu não posso me basear em sensações ou emoções, porque sensações e emoções elas são enganosas, né? Não é o fato de eu estar num culto, pulando, dançando e me sentindo emoções, chorando, que isso significa que eu estou tendo a ação do Espírito Santo na minha vida. Mesmo porque sei lá, um fã de rock que vai a um show de uma banda internacional que ele gosta muito, ali ele vai ter emoções, ele pode se sentir emocionado, ele pode chorar, ele pode pular, ele pode gritar. Então, o mesmo tipo de emoção que uma pessoa pode sentir em um culto. Então, eu não posso me basear em emoções para definir a ação de Deus na minha vida. Eu preciso racionalmente me basear naquilo que as Escrituras dizem. Porque a Bíblia é a resposta absoluta e definitiva para tudo na minha vida. Principalmente em questões religiosas, em questões espirituais, mas não apenas. Toda e qualquer situação na minha vida eu posso basear nas Sagradas Escrituras. Então, para entender o que é orar no Espírito Santo, eu acho que a gente pode pegar 3 razões, 3 motivos para que a gente entenda o que é orar no Espírito. Primeiramente, a gente precisa entender que ou a oração ela é simplesmente um ato mecânico, ou ela é espiritual. O que seria uma oração como um ato mecânico, né? É aquela oração que você simplesmente está repetindo o que você vê os outros fazendo. Ou quando você fica repetindo palavras e frases ali 30 vezes, você está repetindo aquelas frases. Isso é uma oração mecânica, né? Você não está de fato orando e colocando as suas sinceridades na mão de Deus. E uma oração ela só pode ser espiritual se você estiver oferecendo toda a sua vida a Deus. Muitas vezes, quando nós oramos, nós pedimos por problemas ou por situações específicas que nós estamos passando e a gente não entende por que Deus não atende, né? Às vezes é uma coisa que é importante para a gente, que a gente precisa e parece que Deus não atende, né? Parece que Deus não ouve. O que acontece é que Deus ele não quer cuidar de um assunto específico da tua vida. O que Deus quer cuidar é de toda a sua vida. Então, ele não vai querer te ajudar apenas com um determinado problema que você está passando. O que Deus quer é ajudar você com todas as situações da sua vida. Ele quer ajudar você de uma forma completa e não um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. Então, orar no Espírito é muito mais do que aquilo que você faz no momento em que você está orando. Orar no Espírito é viver no Espírito. Então, é estar cheio do Espírito Santo. É você dizer para Deus, Deus, eu não tenho nada, mas tudo o que eu sou é teu. Ajuda-me. Essa é uma oração que nós estamos de fato nos colocando em uma postura humilde e colocando as nossas vidas na mão de Deus. Deixa eu ver a hora aqui. Um outro ponto que é muito importante que o que a Bíblia nos ensina é que nós não sabemos orar. Nenhum de nós sabe como orar. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se nós somos a morada do Espírito Santo e se nós estamos cheios do Espírito Santo, sem dúvida ele está totalmente envolvido em tudo o que nós fazemos na nossa vida. E se ele está envolvido em tudo o que nós fazemos na nossa vida, certamente ele também está envolvido em nossas orações. E
se nossas orações elas chegam até Deus, só pode ser por causa do sacrifício, por causa da autoridade de Jesus e também por causa do auxílio que o Espírito Santo nos dá para que a gente consiga orar de uma forma que Deus receba essas nossas orações. Então, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, ela nos transforma em todos os aspectos, em todos os sentidos da nossa vida, e ela também transforma a nossa maneira de orar. Por isso que eu insisto para que vocês invistam tempo na oração, porque a gente só aprende a orar orando. E quanto mais nós oramos, mais a gente procura adequar toda a nossa vida a Deus, então maior vai ser a participação do Espírito Santo na nossa vida e mais nós vamos conseguir orar no Espírito, que é o foco do nosso estudo aqui de hoje. Então, essa ideia de que a ação do Espírito Santo na nossa vida é uma ação transformadora. A gente pode entender isso, por exemplo, quando a gente olha para o que aconteceu com os apóstolos. Desculpem de novo. Então, os apóstolos, eles foram covardes ali no momento da crucificação de Jesus, né? Mas o que aconteceu depois com eles? Eles se tornaram como leões rugindo, né, no momento ali do Pentecostes, que é quando veio o Espírito Santo, né, que Jesus havia prometido para eles. Então, verdadeiros cristãos, eles são filhos, não são órfãos e não são bastardos, né? E quando é que alguém, de fato, recebe o Espírito Santo na sua vida? Como eu disse, no momento em que você entrega a sua vida a Jesus e você começa a obedecê-lo passando pelas águas do batismo. Existem alguns passos que uma pessoa precisa seguir para que possa ser adotada por Deus como filho. O primeiro passo é a pessoa ouvir o Evangelho. Então, se você não é cristão e você está assistindo esse vídeo, você já está tendo a oportunidade de ouvir, conhecer um pouco sobre Jesus, sobre o seu Evangelho. Você conhecendo, o segundo passo é você crer. Então você começa a acreditar, começa a entender a sua realidade, a realidade espiritual. Então você começa a perceber que você é um pecador, que você merece ir para o inferno e que a única possibilidade, a única esperança que você tem é através de Cristo Jesus. Morrendo naquela cruz, pagando o preço pelos seus pecados. Então você ouve, você acredita, o que vai acontecer com você? Você vai se arrepender. Você vai se arrepender quando você começa a entender a profundidade daquilo que os seus pecados representam diante de Deus. Você se arrependendo, você confessa isso publicamente e aí vem o passo definitivo, que é quando você humildemente reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e passa pelas águas do batismo. Esses são os passos para que uma pessoa se torne filha de Deus. E a Bíblia diz que no momento do batismo é o momento em que você tem os seus pecados perdoados, é o momento em que os seus pecados são lavados, é o momento em que o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Então a sua caminhada espiritual, a sua caminhada com Deus, ela só começa no momento do batismo. Pessoas que não tenham passado por esse processo, não adianta acompanharem esse estudo sobre oração, querendo aprender a orar, porque é impossível. Os seus pecados fazem com que Deus afaste o rosto dele de vocês. Pode conferir isso lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Tá? Então, é através da palavra inspirada, né? Através da Bíblia, que nós podemos crescer, podemos amadurecer, é quando nós nos tornamos corajosos, é quando nós nos tornamos cheios de alegria, porque temos essa esperança viva, né, de sairmos dessa realidade tenebrosa que é esse mundo em que nós vivemos, para podermos entrar um dia na presença de Deus e ali passarmos por toda a eternidade. Então, quando uma pessoa passa por esse processo, ela tem a sua vida transformada. Quando um crente que já é batizado, que já há anos caminha junto com Deus, com Cristo, com os irmãos, quando ele começa a se envolver mais em oração, quando ele começa a se esforçar em aprender a orar, a investir tempo em oração, mais o Espírito Santo vai estar
agindo também na vida dessa pessoa, mais a vida dessa pessoa vai ser transformada. E o que acontece? Vidas transformadas e cheias do Espírito Santo vão mudar outras vidas, vão transformar outros lares. Isso através do Evangelho, porque o Evangelho, como eu já disse, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é assim que o Espírito Santo intercede por nós. Lá em Romanos 8, 27 diz assim: porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. Talvez as pessoas nem tenham pensado nisso, mas algumas pessoas podem pensar, né? Como que o Espírito Santo intercede pelo santo? Mas Jesus Cristo não é o único mediador entre Deus e os homens? Como a gente aprende lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, se Cristo é o único mediador, como é que o Espírito Santo também pode interceder? Então, esse versículo está errado, não é apenas Cristo que faz a mediação, o Espírito Santo também faz? É simples a gente entender isso. A Bíblia não é um livro de confusão. A gente só precisa estar atento para saber interpretar o que as palavras dizem. A Bíblia não ensina que os cristãos precisam interceder uns pelos outros, né? Não apenas uns pelos outros, mas a Bíblia diz que nós temos que interceder por todos os homens, pelas autoridades, por aqueles que governam, né? E se o cristão ele está cheio do Espírito Santo, tudo que esse cristão fizer, ele vai estar fazendo no Espírito. Porque ele está tomado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele está auxiliando ele em todas as situações da vida dele. Então nós não devemos causar confusão quando nós estamos buscando entender sobre o Espírito Santo e nem sobre orar no Espírito ou sobre tentar entender a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós podemos entender tudo aquilo que a Bíblia nos diz de uma forma clara. A Bíblia ela é um livro que contém princípios eternos de Deus. Então são aqueles conceitos de Deus que nós podemos aplicar em cada situação da nossa vida. Mas a Bíblia não é um livro de regras, né, que define cada decisão que você deve tomar em cada situação que você está vivendo. Algumas religiões têm livros assim, né, que definem exatamente aquilo que você deve fazer. Eu preciso caminhar para o fim aqui. Então, o que a Bíblia faz é apontar qual é a direção que nós devemos seguir, né? Mas nós é que temos que moldar o nosso caráter para colocarmos ele cada vez mais de acordo com a vontade de Deus, para que a gente saiba tomar decisões específicas que nos levem na direção de Deus. Deus não criou robôs, né? Deus criou seres livres para que esses seres tomem as suas próprias decisões. Então, por exemplo, quando Deus, através da Bíblia, orienta como é que um cristão deve procurar um companheiro para se casar, Deus ele orienta, né, quais as características que a pessoa precisa procurar e precisa encontrar na outra. Mas Deus ele não vai dizer o nome. Você tem que se casar com fulano. Isso a gente não encontra. Nós não encontramos orientações dessa forma na Bíblia. Mas nós encontramos orientações gerais que nos apontam qual é o melhor caminho. E cabe a mim escolher seguir esse caminho, sabendo que ele é o melhor. Deus deseja que nós sejamos responsáveis, que a gente cresça, que a gente amadureça. Então nós estudamos a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. E nós oramos no Espírito para podermos aplicar isso que nós aprendemos quando estudamos a Bíblia na nossa vida. Então, o ser humano ele só pode se aproximar de Deus através da mediação do sacrifício de Cristo Jesus, mas ele só pode participar desse plano maravilhoso de salvação que Deus tem para nós através da intercessão do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, do juízo e da justiça, como eu já disse. Então, se o plano depende do sacrifício de Cristo para que nós possamos ser perdoados, aceitos por Deus na sua família, para que eu faça parte desse plano maravilhoso, eu dependo da ação do Espírito Santo na minha vida. Então eu preciso viver no Espírito, da mesma forma que eu preciso orar no Espírito, para que Deus possa receber a minha vida.
Então, por isso nós só seremos filhos de Deus se estivermos cheios do Espírito Santo. E as nossas orações, elas só serão ouvidas se nós formos filhos de Deus. Porque o Espírito estará intercedendo por nós, até com gemidos que não podem ser pronunciados, né? Então, a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela é uma ação muito sutil. O Espírito Santo, ele quer nos ajudar em cada situação, em cada instante das nossas vidas. Então, quem é aquela pessoa que de fato está aprendendo a orar no Espírito? É aquela pessoa que está aprendendo cada vez mais a se entregar nas mãos de Deus, é aquela pessoa que está cada vez mais deixando o Espírito Santo agir em todas as situações da sua vida, é aquela pessoa que todos os dias está procurando lutar contra os seus pecados, procurando melhorar o seu caráter, procurando se render cada vez mais a Deus, procurando obedecer aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Então é aquela pessoa que procura ajudar os pobres, as crianças, os necessitados, é aquela pessoa que procura pregar o Evangelho, é aquela pessoa que não desperdiça uma oportunidade de ajudar, é aquela pessoa que ora, que estuda a Bíblia constantemente, é aquela pessoa que está sempre congregando com seus irmãos, porque a comunhão é que nos torna mais fortes para que a gente consiga fugir dos nossos pecados. Então, gente, orar no Espírito não é uma coisa que eu tenho que me preocupar apenas quando eu estou orando. Para que eu possa orar no Espírito, eu preciso aprender a fazer com que toda a minha vida seja no Espírito. Bom, nós vamos encerrar. Eu queria agradecer mais uma vez a participação daqueles que estão aqui. E como eu tenho dito sempre, que esses estudos de oração possam ajudar a vocês, como tem me ajudado, que a gente cresça, que a gente se interesse em buscar aprender sobre esses assuntos nas Sagradas Escrituras. Hoje é o último estudo que eu falo sobre oração. Como eu disse no começo, tem muito mais coisa que poderia ser dita. Quando até eu colocar os estudos, terminar de fazer a tradução do espanhol para o português e colocar esses estudos, vocês vão ver que tem mais coisa ali, né, aqueles que se interessarem, que eu não falei aqui, tá? E no domingo que vem, se alguém ainda quiser fazer uma sugestão sobre o assunto, eu estou atento, mas eu estou pensando em falar um pouquinho sobre ansiedade, já que estamos passando por esses momentos tão difíceis de isolamento, né? Então, eu vou tratar um pouquinho do que a Bíblia diz sobre ansiedade, como nós podemos lutar contra a ansiedade, para quem os textos que falam sobre ansiedade estão falando, e realmente procurar nisso uma maneira de nos fortalecermos para passarmos bem por esses dias tão difíceis, né? Então, que Deus abençoe a todos, que possamos ter um dia agradável na presença de Deus, que todos aqueles que vão participar do culto, que possa ser um culto feito em verdade e em espírito, e que todos nós possamos sair cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos.